Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas o Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde quereis que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem, diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? E Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos às portas do Tríduo Pascal. Então esta é a grande oportunidade de ainda corrigirmos em nós o que são os nossos desvios da carne e que vai descaracterizando o espírito, vai tirando os moldes segundo o coração de Deus, vai nos arrancando da imagem do Senhor e nos colocando nas trevas. O Evangelho de hoje, ele é mais um apelo à nossa conversão, uma conversão sincera da alma, do coração, um exame de consciência, é a coragem de olhar para si mesmo, sem medo, e buscar uma maturidade espiritual, porque também há um risco diante disso. Há um perigo da síndrome de Judas: pecar, errar, condenar Jesus, trair Jesus e depois ficar se fazendo de vítima e não aceitar o perdão do Senhor. Judas traiu e depois não buscou o perdão. Ele ficou e parou na sua própria fraqueza. Essa é uma das tentações que sofremos ao longo desses dias. Não é olhar para si mesmo, sobre os seus pecados, o que você tem feito com maturidade, e ter sim uma contrição na alma. O pecado precisa ferir a nossa alma. Nós precisamos sentir dor para sair das más inclinações, dos erros que estamos cometendo. Precisamos escutar aqueles que estão aos nossos lados também, que nos indica se estamos no caminho certo ou não. E a outra tentação que sofremos é de dizer: coitado de Jesus. Coitado de Jesus? Coitado de nós, pois foi por causa dos nossos pecados. Coitado das nossas fraquezas, das nossas mazelas. Jesus não precisa da vossa piedade, porque Ele se entregou livremente. Até neste ato de entrega,
para ser traído. Ele se entregou voluntariamente, por amor. Por amor, foi por você e por mim. Um amor incondicional na sua alma, um heroísmo. Então, um sentimento que tem que pairar no cristão católico, não é de coitadinho, tadinho, olha o que ele viveu, olha, não. E também não é ser um escrupuloso de querer se matar como Judas, porque não há perdão para o meu pecado. Já é um pecado porque você perdeu o sinal da esperança. E agora a forma de trairmos Deus, e a pior forma, porque tem degraus, né, da traição. Tem os pequenos delitos, que é uma forma de traição. Tem os grandes delitos, e tem aquele que o Senhor disse que é preferível nem ter nascido, que é renunciar a Deus. É atitude, a traição é entregar Jesus, é abandonar Jesus e a sua misericórdia, e não mudar de vida. Às vezes é mais fácil desistirmos do que persistir, do que continuar. Aí eu fico preso ao passado. Por causa disso, eu não consigo superar, eu não consigo vencer, eu não consigo... Amém, o passado está na conta da misericórdia. O presente está nas suas mãos e na mão do amor de Deus. E o futuro é a nossa escolha. O que você vai escolher? Você vai escolher descobrir o lugar da traição dentro da tua alma e do teu coração? Ou você vai precisar continuar fingindo que está vivendo uma boa Semana Santa e não é contigo, e a gente vai brincando com a nossa salvação? E aí nós entramos no mistério pascal, no tríduo pascal, como se fosse mais um tríduo pascal. Não, ele precisa ser aquele tríduo pascal da salvação da minha alma. Preciso sair desses dias ressuscitado com Cristo, mudando de vida, deixando a vida velha. O que precisa ficar nesta quarta-feira santa, que não pode ir para a quinta-feira do Senhor, para o tríduo pascal. O que precisa ficar, meus irmãos? A liturgia de hoje fala de relacionamento com Deus. Como está o nosso relacionamento com Ele? Como está a nossa intimidade com Ele? Pois não se improvisa. Se eu não criar intimidade com Deus aqui, pode ser que quando eu encontrá-lo, Ele vai ser um estranho na minha vida. E olha, no final de tudo, é só você e Deus. Para mim, isso é uma grande consolação. Porque se eu estivesse na mão dos homens, misericórdia. Se você estivesse na mão dos homens, misericórdia. A gente já estava condenado, porque muitos nos condenam antecipadamente. Equivoca-se no caminho e te condena. Ou nós condenamos outros antecipadamente. Ou traímos como Judas fez. Judas preferiu ficar com a criação. Traiu o Criador pela criação. E não era um homem sem fé, meus irmãos. Nós não temos que temer os abalos do inferno neste mundo que jaz do maligno. O mistério da iniquidade se instalou neste mundo e colocou os seus quartéis para perverter os corações dos consagrados, dos homens de Deus e mulheres de Deus. Mas não é isso que devemos temer. Devemos temer o abandono de Deus de uma alma crente, de um que crê em Deus. Eu só vivo segundo o mundanismo se eu quiser. É claro, somos filhos deste tempo. Tem coisas que nós não vamos conseguir tirar facilmente. Mas uma coisa é você fazer do seu pecado o teu projeto de vida. Outra coisa é você cair e se levantar. Ele não disse que você seria perfeito, porque se você fosse perfeito, a morte de Jesus e a sua ressurreição não teria sentido, não é mesmo? Então nós somos frágeis. E é reconhecer a nossa fragilidade, com muita honestidade. Não perverta o vosso coração, não perverta as obras de Deus, não perverta os dons que Deus te deu, como deu para Judas.
Judas perverteu os dons que Deus deu para ele. Meus irmãos, às vezes no nosso trabalho paroquial, ficamos com a obra de Deus, fazemos da obra de Deus uma moeda de troca para o nosso benefício, utilizamos das coisas de Deus para o nosso bem pessoal, estamos também só criamos uma ideia de que não, é pela causa do reino, mas a intenção última é por um benefício pessoal. Examinai a vossa consciência. Você, servidor do Senhor, servo do Evangelho, não queira ser mais do que servo do Evangelho, porque senão podemos ser uns traidores, quando traímos nossos irmãos, quando entregamos o nosso irmão para o cão, quando conspiramos contra os nossos irmãos, às vezes nossos irmãos de casa, familiares, mas nossos familiares, também os nossos irmãos de igreja, nossos irmãos de comunidade, nós nos tornamos verdadeiros traidores e trocamos por 30 moedas. É o preço de um escravo. Jesus se entregou a preço de um escravo. Ele se entregou livremente. E não tenha medo, não venha com essa história, porque eu não suporto, não consigo ver o tamanho sofrimento de Jesus. Meus irmãos, a dor é o caminho para a salvação, é o caminho para a redenção, para a nossa ressurreição. Não existe outro meio para nos salvarmos. Não existe. Agora, se nós continuarmos com moleza na nossa conversão, querendo se converter a Deus sem sacrifícios, não vamos conseguir chegar na meta final. E podemos fazer como muitos neste mundo estão fazendo. Você não é o Judas, porque você não abandonou a fé. Mas é claro que você está traindo com os seus pecados, o padre também, naquela proporção de degrau. Mas também tem que ter proporcionalidade nisso, porque senão a gente também fica, a gente sai dessa missa aqui agonizando na alma. Não, é olhar para a entrega de Jesus, ver o heroísmo que nós precisamos assumir na nossa vida. Como é heróico, como é cristão isso, dar a vida pelos irmãos, ainda que se levantam contra você, ainda que conspiradores venham contra você, ainda que pessoas te traíram ao longo do caminho. Ofereça a essas pessoas o perdão, a misericórdia do Senhor. Meus irmãos, vale para nós refletir: quantos de nós colocamos a mão no prato com Jesus? Isto é, comungamos com Ele todas as missas, mas quando saímos das celebrações, entregamos Jesus aos sumos sacerdotes, ao mundo lá fora, e como esta entrega, meus irmãos, não dando testemunhos, tendo atitudes que desagradam a Deus, preferindo a criação do que o Criador. Muitas vezes falamos mal dos nossos irmãos e entregamos Jesus aos príncipes deste mundo, falamos mal dos padres, falamos mal da Santa Igreja, prejudicamos o próximo, fazemos da obra de Deus uma moeda de troca para nos manter, para sermos necessários. Muitas das vezes somos medíocres, como Judas, e não fazemos nada pelo outro, mas sim por nós mesmos. Às vezes até a ajuda é mascarada. Eu ajudo, mas a ajuda é falando já que olha como eu sou caridoso. São muitas as atitudes que revelam a traição. Mesmo assim, não mudamos de vida e continuamos colocando a mão no prato com Ele. Ele não quer que você deixe de colocar a mão no prato com Ele. Porque aí você vai pensar, não, então eu vou descer. Não, não é isso. Ele quer que a gente muda de vida.
Neste dia o importante é fazer o mesmo, é fazer a mesma pergunta que Judas fez: serei eu, Senhor, o traidor? E ao se encontrar percebendo traidor, mude de vida. Simples assim. Padre Ricardo, muda de vida. O que você não pode levar para a Semana Santa? Ou melhor, para o Tríduo Pascal? É o ressentimento? É a raiva, o ódio, a angústia? É a falta de perdão? É o excesso com as coisas que tenho? O excesso de cuidado? O que é que eu preciso? Mudar. Deixar na vida velha e nascer com Cristo. Eu tenho certeza que você deseja, assim como eu, ressuscitar com Cristo depois desse Tríduo Pascal. Então vamos aproveitar ainda o que nos resta desta quarta-feira para nos comprometer à mudança de vida. Mudarmos para que Cristo possa nos salvar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.